New England Journal of Medicine. Essa Susan Oke, que é uma colaboradora da revista, esteve no Brasil, isso é 2006. Eu vou traduzir para vocês, todo mundo deve saber, mas só para... Ela esteve aqui no Carnaval de 2006 e falou assim, no Brasil, no último fevereiro, durante a semana que antecede o Carnaval, o bacanal antes da quaresma, de paradas e festas, todo cidadão que se aventurava para pegar um ônibus, comprar uma cerveja ou mandar uma carta, quase certamente seriam lembrados pelo governo para usar condoms, preservativos. Quer dizer, isso é interessante, né, que mostra, a VEIGAI está publicando uma revista internacional, um exemplo de luta contra a AIDS. Serve do exemplo internacional, que nos garante, inclusive, o exemplo internacional positivo, nos garante a manutenção do exemplo nacional também positivo. Pode passar, por favor? Jovens, né, eu não sei quanto tempo que o Pedro vai me dar agora, pelo menos mais uns 20 minutos, né, Pedro? 10, tá bom. Pedi 20 para ver se deixava uns 10. Os jovens, né? Os jovens eu estou repetindo aqui também, a população aqui é uma média aqui, que estou vendo de longe aqui com essa luz que não consigo enxergar direito, mas está abaixo dos 30. Menos aqui na frente, Eduardo, e nós aqui na mesa. Então, realmente, essa população está, evidentemente, em risco por razões diversas. Claro que é a fase de acesso muito mais fácil a outras pessoas, ter relação sexual mais frequente, mais fácil e estimulada enormemente por diversas maneiras. Né? Televisão o tempo inteiro. Né? Em propaganda de cerveja parece sexo, é um negócio mais maluco. Né? Você fica quase relacionando, igual aquele cão de quem? O cachorro que babava quando tocava o sino? Pavlov. Propaganda de televisão aparece uma moça linda na praia, ou ao contrário, um homem lindo, quer dizer, você vai tomar cerveja, acaba sendo quase uma relação fechada. Né? E não só isso, novela, que é o grande estimulador e ensinador brasileiro de como é que se lida com o sexo. Né? Novela, não sei se vocês notam, tem geralmente 3 coisas que eles fazem. Eles conversam, eles comem e transam. Às vezes muda a ordem, dependendo da novela, dependendo da hora, mas é sempre essa. E, claro, desse jeito fica parecendo que não tem nenhum problema com nada. Né? Realmente todo mundo tem risco, esse risco é passado. Esse risco nos dificulta, inclusive, o Pedro comentou do conservadorismo. Aqui em Santa Catarina, eu estive aqui um tempo atrás, para o lançamento daquela máquina de preservativo, que foi o Cefet daqui, que agora mudou de nome, né? O Centro Tecnológico Federal, que agora tem outro nome, ganhou uma competição nacional, eu vim cá, a máquina estava pronta, eu fui entrevistado para a televisão daqui, nem lembro qual. Aí aparecem as críticas. O governo federal agora está incentivando sexo nas escolas. Eu falei, bom, é a primeira vez que eu vejo falar que camisinha estimula sexo. Pelo contrário, o povo da minha época falava que era comer bala com papel. E não só isso, eu falei, mas é isso mesmo? Quer dizer, é isso que vai incentivar, facilitar que eles tenham acesso? Primeiro que, evidentemente, que nós temos muito claro que não é colocar uma máquina de preservativo no lugar que vai diminuir qualquer tipo de risco. Isso faz parte de uma maneira de se discutir sexualidade, que eu também desafio vocês. Se na escola de graduação de vocês, se tiver alguma discussão mais séria sobre sexualidade. Raramente. Eu falo da minha escola de medicina, do Pedro é igual, do Luiz Antônio certamente foi parecido, do Rosalie também. Nada, não se fala nada disso, não sabe como é que discute. Talvez seja esse o modo principal. Os jovens, nós temos um grande programa que é com o Ministério da Educação, que é Saúde e Prevenção nas Escolas, que também entrou na rota de colisão com o conservadorismo nacional. Né? Como é que vai colocar para os meninos falar sobre sexualidade, eles vão acabar falar sobre homossexuais, vão transformar assim, cada bobagem que saiu, que nós temos um papel, cada um de nós juntos, para contrapor a esse processo conservador que cada vez mais permeia a sociedade nossa e, pior ainda, apoiado muito intensamente em algumas situações pela própria sociedade que elegeu as pessoas que são conservadoras. Então, nós temos um papel, nós talvez aqui, como contraponto. O Estado é laico, por definição, não é, Pedro? Ainda é, né? Nós temos que trazer dessa maneira. Pode passar o próximo, por favor? Então, prevenção entre jovens, já falei, saúde e prevenção, pode ir para frente, por favor? Ampliação do diagnóstico, acesso ao diagnóstico, a oportunidade não pode ser perdida. Ela é interessante, olha, 33% da população brasileira, para uma avaliação nossa de 2008, já tinha feito o teste uma vez.
Parece razoável se olhar um lado cheio do copo, mas 67% da população nunca fez o teste. E aí eu falo para nós aqui. Né? 30% dos homens realizaram o teste alguma vez na vida, contra 47% das mulheres. Quer dizer, por que as mulheres fizeram mais? Quase certamente pela história do pré-natal, que foi uma vitória mesmo. Né? Só vai para o pré-natal, é oferecido como padrão, oferecido, não é obrigado, ninguém faz à força, mas é oferecido. E a grande maioria, claro que aceita. Então, se aumenta a chance daquela discussão acontecer. Pode ser melhor? Claro que pode. Tem lugar você reclamar, que o médico fala, vai fazer o teste, e faz o teste, dá o resultado e não fala mais nada, mas não é isso que nós queremos. Né? 56% dos homens declararam fazer sexo com homens se realizaram o teste nos últimos 12 meses. Também é interessante, mais da metade. Mas quase metade nunca fez. E 41% das pessoas, esse é um dado completamente difícil para nós. Entre 30% a 40% das pessoas começam a tratar tardiamente. Porque não fizeram o teste. Passa 10 anos, você sabe que o tempo médio, a mediana hoje de incubação do HIV é em torno de 10 anos. Então tem muita chance da pessoa ficar razoavelmente bem em 10 anos e ter uma doença definidora, interna grave, com todos os riscos de dificuldade de acompanhamento. Pode passar? Desafio, então, acesso ao diagnóstico. Nós estamos fazendo isso com o Fique Sabendo, o Quero Fazer, Quero Saber. Nós temos vários nomes para dar agora para levar o teste em locais mais variados. Esse ano nós estamos planejando, parece que tudo vai dar certo, nós vamos ter pelo menos uma semana de testagem nacional. Evidentemente, nós não vamos encontrar aqueles 275 mil pessoas numa testagem nacional, mas nós vamos trazer de novo à tona essa discussão aqui, que eu já parabenizei de manhã e repito agora, é discutir HIV/AIDS fora do 1º de dezembro e fora do Carnaval. O processo é constante, o risco está sempre aí, então nós vamos trazer isso para ver se as pessoas discutindo se facilita, inclusive meus colegas médicos ofereçam o teste, independente do aspecto da pessoa com quem ele está tratando. Oferecer o teste não dói, é difícil. Eu falo por experiência, evidentemente agora depois de tantos anos lidando com esse tipo de patologia, de risco, eu tenho muito mais facilidade, evidentemente. Muitas vezes o clínico não tem, o ginecologista fica sem jeito, aquela senhora de 50 anos, aquele senhor todo arrumado de terno, de gravata, com 65 anos, eu vou falar com ele que ele fazer teste de HIV, tem de falar, tem de oferecer, que esse é o nosso papel. Pode passar. A transmissão vertical, eu acho que já comentei, acho que essa nós vamos controlar, sim. Ela, do ponto de vista de saúde pública, tem menos impacto, porque essa população, quando ela transmite, o diagnóstico é feito imediatamente, que ele é interrompido praticamente. Mas, do ponto de vista social, não tem a menor dúvida, nós vamos eliminar mesmo. A rede cegonha, que é uma definição interessantíssima dessa atual presidência da República, nós vamos colocar 3 milhões de testes no ano que vem, teste rápido disponível na rede, são 3 milhões de partos, teoricamente todo mundo vai ter acesso. Pode passar, por favor. Claro que discutir sobre como é que usa o preservativo, esse diapositivo é muito interessante. Esse aqui eu vou comentar um pouco. Essa é uma série suíça, ganhou um prêmio desse congresso. Está escrito aqui embaixo, Stop Pare a AIDS. Lá em cima está escrito 100, então 100 em mim. Do lado esquerdo, você não conseguir ver, mas tem um homem sentado lá em cima daquele, olhando para ela lá de cima de longe, ela de costa para ele, com a camisinha dura enfiada no dedo. Isso aí você teria que interpretar, né? Aquele homem está querendo ter sexo com ela, e ela está dizendo que sem esse camisinha dura, colocada no lugar certo, eu não transo com ele. Isso não resolve muito, é muito bonito, né? Eu só não entendi nunca a presença dessa vaca aí atrás, mas isso deve ser alguma mandinga qualquer lá da Suíça. Então, realmente, a discussão disso, cada um de nós tem de fazer, e quem lida na ponta sabe disso, é não só ter o preservativo, é mostrar como é que usa, como é que tira, como é que coloca. Então, isso é importante no processo. Pode passar, por favor? Ampliação do acesso ao tratamento de qualidade. Esse é talvez seja o ponto que eu tenho certeza que Rosalie vai comentar muito sobre isso também, que é a dificuldade, quer dizer, tudo isso está muito bem estruturado, tem manual, tem medicamento, tem teste, tem CD4, tem laboratório, tem genotipagem, mas é a ponta. E a ponta, Moisés, lá na Bahia, e lá nas Minas Gerais, de onde eu venho, aqui em Santa Catarina, lá na Bahia do Pedro, quer dizer, cada lugar é uma dificuldade enorme, porque o país é difícil mesmo, né? Às vezes não consegue médico.
não consegue. Eu tinha um paciente meu em Belo Horizonte que era assim, por que você não veio à consulta? Não tinha dinheiro para o ônibus. Agora você imagina, tinha tudo na mão, né? Lá tinha um médico, tinha um medicamento caro, tinha tudo. Ele falhava, e aí nós vamos discutir uma coisa que eu e Pedro gostamos muito de falar sobre isso, que é os determinantes sociais que estão embutidos nisso aí tudo, né? Evidentemente melhorou com o governo Lula, tirou muita gente daquela linha horrorosa, subiu um pouquinho, mas falta muito, né? Pode passar. Acesso ao tratamento, já falei, pode passar também. Planos diversos, esse Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de AIDS e das DSTs entre gays, HSH e travestis é uma razão de viver desse departamento. Claro, esbarrando, nós vamos empurrar até onde que pode, que esbarra nesse conservadorismo mesmo, não falar sobre isso, não discutir intensamente, mas nosso papel é esse, nós temos que chegar juntos e, claro, com suporte e a crítica que seja necessária para que nós mantenhamos o rumo. Pode passar, por favor? Mulheres contra DST e AIDS, pode passar. Esse eu acho um dos mais interessantes pôsteres que nós distribuímos aí, que é aquele à esquerda lá que fala sobre direitos, né? Álcool e outras drogas alteram seus sentidos, mas nada altera seu direito ao serviço de saúde. Nós temos que colocar isso em prática o tempo inteiro, porque tratar dos diferentes é muito difícil mesmo. Pode falar em qualquer área. Eu, como médico, chega aquele paciente complicado que usa álcool, que usa droga, que tem aspecto físico diferente, ele sofre para chegar até lá na ponta, onde é que eu estou para ser atendido. Então, nós temos que pensar nisso o tempo inteiro. Seguinte. E aí, estou terminando, né? Eu falei um pouco sobre determinantes, mas é claro que nós temos uma abordagem estrutural que cabe a nós todos, não é só o governo federal. Nós temos que manter o nível e discutir, estar juntos. Internacionalmente, já participei com o Pedro várias vezes em discussões internacionais, é mostrar que nós estamos ali, olha, isso é direito inalienável, os direitos humanos, acesso, a não discriminação, a diminuição do preconceito, é papel nosso. Mas tem ali desigualdade de gênero, que eu comentei de passagem. É diferente, claro que é complexo, muito complexo, e nós temos que fazer muito juntos mesmo, porque na hora a violência está ali, a decisão do sexo, eu já falei que está na mão do homem a maior parte das vezes, a pobreza é um marcador importante, tem gente que discute se é a pobreza, mas é o processo do determinante social que está ali no meio, né? A discussão de direitos humanos tem de permear tudo, e a violência que um país cada vez mais violento, né, no sentido amplo, né? E vejo também outra vez a estimulação da novela. Eu não acompanho a novela, falo francamente, não sei nada completamente do que acontece. Mas você passando na televisão, quase sempre que passa num, tem alguém gritando com o outro, batendo, roubando. Quer dizer, um negócio maluco, né, que nós temos que mudar. E o penúltimo, eu acho, pode passar? Como é que diz o desafio, como é que você controla, então? Né? Eu fiz três pontos aí das necessidades e das ações. A primeira é essa que nós estamos fazendo aqui, informação e educação. Nessa troca de ideia, ela é uma ação de baixo custo, pouco controversa, acho pouco provável, apesar de eu ser ateu, é pouco provável que eu não tenha pregado entre convertidos aqui. Muito pouco provável que eu tenha falado alguma coisa, vocês não sejam assim, completamente contra, né? O mais difícil é um pouco mais para baixo ali, que é a necessidade de decisão política em contexto de recursos limitados, que foi o que aconteceu com o programa de AIDS. Havia muitas outras prioridades, a decisão política pressionada de várias maneiras foi por fazer. Ele é caro e muitas vezes há outras prioridades. Agora, o mais complexo é embaixo, né? Que é estabelecer um ambiente social adequado. Essa é necessária modificações globais para diminuir disparidades. Esse exemplo nosso de 2008 para cá é marcante, né? Essa derrocada do sistema econômico internacional, quem pagou? Nós todos, né? O dinheiro agora é para resgatar banco, é um negócio mais maluco, né? Para de investir, não tem mais fundo global, não tem mais nada, e nós levamos isso mais ou menos. Pode reclamar, reclama aqui e tal. Palavras loucas, ouvidos moucos, é um ditado antigo, né? Mas nós temos que discutir isso muito mais, né? Eu acho que esse era o último, ver se tem mais alguma coisa. Não, a síntese, né? Então, prevenção, tratamento e imunização, que eu não vou nem entrei nisso, com a dificuldade de pensar que tem uma vacina, que pode ser que tenha, mas vai ser demorada, mas o nosso papel, esse ano, então, terminando, o grande foco do departamento vai ser em diagnóstico mesmo, pensando que com o diagnóstico você tem acesso adequado. Se não tiver acesso adequado, nós vamos lutar por ele. Tem muita gente que fala assim, mas não pode fazer teste, porque se as pessoas diagnosticarem, para onde que vão? Esse é um ciclo vicioso, né? Você precisar de primeiro melhorar para onde vão para depois fazer o diagnóstico, nunca vai acontecer nada. Como nós temos um exemplo bom, que quando o Brasil resolveu tratar, as pessoas falaram a mesma coisa.
país não tem condição de tratar essa população, vamos fazer só prevenção. Tomamos a decisão e isso aconteceu. E